Boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar as minhas companheiras parlamentares que continuam no plenário, como já foi aqui tão bem destacado pelo deputado Flávio Serafini. Quero dizer que subo a essa tribuna exatamente para também fazer ainda aqui de uma forma breve, considerando as análises que me antecederam, uma análise sobre o projeto apresentado na pauta de hoje, que é o projeto 3088, que dispõe sobre as restrições aos incentivos fiscais durante o regime de recuperação. Quero dizer que quando me deparei com esse tema, ao examinar a pauta da semana, no retorno da nossa volta à atividade parlamentar, quero dizer que recebi com uma surpresa a apresentação desse projeto numa iniciativa do Poder Executivo. Uma surpresa positiva, obviamente. Mas também fiquei me perguntando por que motivo o governo do Estado teria tido essa iniciativa, já que nós discutimos amplamente essa questão dos incentivos fiscais neste plenário, mas essa não foi uma opinião, não foi uma iniciativa que se apresentou ao longo desse tempo diante do que foi demonstrado aqui sobre o prejuízo causado pelos incentivos fiscais e nas inúmeras audiências produzidas pela Comissão de Orçamento, nós tivemos a oportunidade de ver, por exemplo, uma divergência entre a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Fazenda, que apontava, sim, que a questão do incentivo fiscal acarretava uma redução daquilo que é arrecadado pelo governo do Estado. Vou ter uma ousadia de me apresentar a minha suposição sobre a apresentação desse projeto. Nas matérias que li durante a última semana, ficou claro que o governo do Estado, para que fosse possível o acordo fiscal, teria que proporcionar uma redução de 4 bilhões. Talvez por isso, vou ter uma ousadia de formular uma hipótese, talvez por isso o governo, já não tendo mais onde reduzir, optou pela redução do incentivo fiscal e com uma perspectiva muito favorável, porque a questão do incentivo fiscal é trazida à tona todas as vezes que falamos, por exemplo, sobre a questão ainda do não pagamento de muitos dos servidores do Estado, sobretudo dos inativos e também das pensionistas. Poderíamos falar de outras tantas coisas, por exemplo, com a péssima notícia que tivemos no início da manhã, de saber que não há previsão de reinício das atividades da universidade do nosso Estado. Ainda que seja positiva, e quero dizer que entendo como positiva a apresentação desse projeto pelo Poder Executivo, me cabe fazer alguns reparos e o fiz através das 5 emendas que apresentei. 2 delas, se de um lado é positivo, porque apresenta a possibilidade ao Poder Legislativo, efetivamente aquele que é o detentor da vontade popular, ao poder, de fiscalizar, mas não é possível que se leve 90 dias para apresentar esse projeto. Para apresentar essa prestação de contas, ainda que se autorize apenas a concessão de incentivos através daquilo que determina a Constituição Federal, apenas aquelas aprovadas pelo CONFAZ, esse prazo de 90 dias, no nosso entender, é um prazo demasiadamente longo, o que nos levou a oferecer emendas nesse sentido. As outras emendas são aquelas que são o traço do nosso mandato. O mandato que busca e discute e pretende lutar pela transparência. Não me parece que seja difícil e me parece extremamente importante e necessário que a população saiba, por exemplo, quais são
às empresas que tiveram a concessão, né? Eu vejo aqui muitos deputados do interior, deputados da Baixada, que defendem a isenção e, diante dos seus argumentos, eu consigo entender que a isenção numa determinada área ou num determinado espaço territorial possa ser importante para fomentar o desenvolvimento daquele município ou daquela atividade. Se isso é verdade, por que não dar total transparência e fazendo com que todos conheçam as empresas que são aquelas que conseguem os incentivos fiscais? Então, nesse sentido, mais uma emenda, lutando assim pela transparência. Mas quero fazer também minhas as palavras de alguns dos companheiros que me antecederam nessa tribuna, falando do caráter lamentável de retirar do Poder Legislativo, da autorização através de lei, retornando única e exclusivamente através de um decreto, o poder de concessão. Então, nesse sentido, exatamente porque entendo que é uma perda, não só para o Parlamento, mas, sobretudo, para o povo do Estado do Rio de Janeiro, que não terá, através dos seus representantes, a possibilidade de discutir, de concordar ou de se manifestar contra a decisão do Poder Executivo. Então, nesse sentido, apresentei uma emenda supressiva ao artigo 5º, de modo a restabelecer e deixar vigente o dispositivo legal que permite com que a concessão seja feita somente através da lei. Muito obrigada, eram essas as minhas considerações.